Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje, vamos abordar um tema de extrema importância para milhões de brasileiros: o transporte público. Este é um assunto que afeta diretamente a qualidade de vida de muitas pessoas e merece uma discussão aprofundada. O transporte público é a espinha dorsal da mobilidade urbana em muitas cidades brasileiras. Ele é essencial para garantir que as pessoas possam se deslocar para o trabalho, a escola, hospitais e outros serviços essenciais. No entanto, o sistema enfrenta inúmeros desafios que precisam ser superados para que ele possa atender melhor a população. Vamos explorar as dificuldades enfrentadas e discutir possíveis soluções para melhorar a mobilidade urbana no Brasil. A superlotação, a falta de manutenção, a infraestrutura deficiente e o trânsito intenso são apenas alguns dos problemas que afetam o transporte público no país. O transporte público é um serviço essencial que impacta diretamente a vida de muitas pessoas. Ele é responsável por garantir o direito de ir e vir, facilitando o acesso ao trabalho, educação, saúde e lazer. Sem um sistema de transporte eficiente, muitas pessoas enfrentam dificuldades diárias para se deslocar, o que pode afetar sua qualidade de vida e produtividade. No Brasil, os principais meios de transporte público são ônibus, metrôs, trens e, em algumas cidades, VLTs, veículos leves sobre trilhos. Cada um desses meios tem suas próprias vantagens e desvantagens, e todos eles enfrentam desafios significativos. Os ônibus são o meio de transporte público mais comum no Brasil, mas eles frequentemente enfrentam problemas de superlotação e atrasos devido ao trânsito intenso. Os metrôs e trens são mais rápidos e eficientes, mas sua infraestrutura muitas vezes é insuficiente para atender à demanda crescente. Os VLT são uma opção mais recente e sustentável, mas ainda estão em fase de expansão em muitas cidades. No entanto, esses sistemas enfrentam uma série de desafios. Uma das maiores dificuldades é a superlotação. Muitos veículos circulam acima de sua capacidade, especialmente nos horários de pico, o que causa desconforto e aumenta o tempo de viagem. A superlotação é um problema crônico no transporte público brasileiro. Durante os horários de pico, é comum ver ônibus e trens lotados, com passageiros viajando em pé e em condições desconfortáveis. E isso não só torna a viagem mais estressante, mas também pode aumentar o risco de acidentes e problemas de saúde. Muitos veículos circulam acima de sua capacidade, especialmente nos horários de pico. Isso causa desconforto e aumenta o tempo de viagem. Além disso, a superlotação pode levar a atrasos, já que os veículos precisam parar mais frequentemente para permitir que os passageiros entrem e saiam. Isso causa desconforto e aumenta o tempo de viagem. Outro problema é a falta de manutenção e a idade avançada da frota. Ônibus e trens antigos são mais propensos a falhas mecânicas, afetando a qualidade do serviço e a segurança dos passageiros. A falta de manutenção é um problema sério no transporte público brasileiro. Muitos veículos estão em condições precárias, com problemas mecânicos frequentes, que podem causar atrasos e interrupções no serviço. Além disso, a idade avançada da frota significa que muitos ônibus e trens estão obsoletos e precisam ser substituídos. Ônibus e trens antigos são mais propensos a falhas mecânicas, afetando a qualidade do serviço e a segurança dos passageiros. A infraestrutura deficiente também é uma questão crítica. Paradas de ônibus sem abrigo, estações de metrô e trem mal conservadas e a falta de acessibilidade são desafios enfrentados diariamente. A infraestrutura deficiente é um problema que afeta todos os aspectos do transporte público. Paradas de ônibus sem abrigo deixam os passageiros expostos ao sol e à chuva, enquanto estações de metrô e trem mal conservadas podem ser perigosas e desconfortáveis. Além disso, a falta de acessibilidade torna difícil para pessoas com mobilidade reduzida usarem o transporte público. Paradas de ônibus sem abrigo, estações de metrô e trem mal conservadas e a falta de acessibilidade são desafios enfrentados diariamente.
Além disso, o trânsito intenso nas grandes cidades impacta diretamente a eficiência do transporte público, fazendo com que ônibus fiquem presos em congestionamentos e atrasem suas viagens. O trânsito intenso é um dos maiores obstáculos para a eficiência do transporte público no Brasil. Em muitas cidades, os ônibus ficam presos em congestionamentos, o que pode causar atrasos significativos e tornar o serviço menos confiável. Isso é especialmente problemático durante os horários de pico, quando a demanda por transporte público é mais alta. Mas nem tudo está perdido. Existem diversas soluções que podem ser implementadas para melhorar o transporte público no Brasil. Uma das soluções é a criação de corredores exclusivos para ônibus e sistemas BRT, que permitem que os veículos circulem com mais rapidez e eficiência, reduzindo o tempo de viagem. Corredores exclusivos para ônibus e sistemas BRT são uma solução eficaz para melhorar a eficiência do transporte público. Esses corredores permitem que os ônibus circulem sem serem afetados pelo trânsito, o que pode reduzir significativamente o tempo de viagem e tornar o serviço mais confiável. Investir na modernização e expansão da infraestrutura de metrôs e trens também é fundamental. Sistemas bem conservados e modernos garantem mais conforto e segurança aos usuários. Além disso, a expansão da rede de metrôs e trens pode ajudar a atender à demanda crescente por transporte público. Sistemas bem conservados e modernos garantem mais conforto e segurança aos usuários.